A gente passa a vida inteira aprendendo que coragem é sobre se impor, sobre fazer barulho, sobre falar alto, sobre comprar brigas. E se eu te disser que não tem nada a ver com isso? Nada a ver com isso. A coragem, principalmente a coragem feminina, ela tá muito mais em ser quem se é, ser quem se quer ser e ter coragem e autodisposição para isso, autoaprovação para isso. Porque a gente não precisa da aprovação de ninguém, a gente precisa da nossa aprovação, que é a mais importante e que talvez seja até a mais difícil. Eu só aprendi isso depois que eu silenciei, tirei um período sabático, que eu sei que é difícil, não é uma coisa que eu pensei em fazer, na verdade eu fiz no impulso de tentar me reencontrar mesmo, de tentar me relocalizar, não existe essa palavra, mas me localizar de novo e falar para mim mesma que eu podia, que eu tinha coragem e que se eu não estava bem, se eu não estava feliz, eu tinha todo o direito de recomeçar e de ser de novo quem eu queria ser ou quem eu estou sendo. Há 3 anos atrás, eu tomei a decisão de deixar a cidade que eu vivi por 14 anos, que eu tinha várias amizades muito importantes para mim. Tinha minha carreira como confeiteira e fui embora. Deixei tudo, vendi tudo que eu tinha. Não tinha muita coisa, me tinha uma casa montada, né? E fui embora. E depois desse período, eu tenho muitas lições para compartilhar com vocês. E por isso que eu fiz uma lista muito interessante que eu fiquei semanas fazendo e que eu quero passar para vocês, porque eu quero inspirar vocês a passarem por essa análise. Não digo que é para vocês saírem fazendo isso, mas eu coloquei numa lista coisas muito simples para o autoconhecimento e para um reconhecimento, que eu quero que você olhe nessa fase da vida que você tá e perceba se o que você está vivendo é o que você quer viver, se é o que você tá contente. Eu sei que a maioria de nós sempre tá incomodada com alguma coisa, a gente sempre tá querendo mais, ou a gente sempre tá querendo um pouco mais de satisfação, né? Mas eu sei que você aí que gosta de vídeo assim, de conteúdo desse, um vídeo mais longo, que precisa de uma atenção maior, você vai conseguir prestar atenção e ver se faz sentido para você. Eu separei em blocos ou em capítulos e neles eu tenho a minha listinha de coisas que eu recomendo que vocês façam, porque é no silêncio e na presença que a gente chega em algum lugar, entende? Não digo geograficamente, digo algum lugar dentro de nós ou algum lugar num reconhecimento mesmo de quem nós somos. Então, primeiro, já que eu tô falando sobre isso, é o resgate da presença. Porque quando a gente tá muito relapsa, ou muito preocupada, muito distraída, muito ansiosa, a gente perde esse efeito que o estar presente tem, que é um efeito muito importante na nossa vida, nas nossas emoções, no nosso autocontrole e em tudo que a gente precisa fazer na vida, né? Nas decisões que a gente tem que tomar. Então é isso. O primeiro convite é voltar pro corpo, porque a gente tem que ter coragem de fazer muitas coisas. Então, às vezes a gente fica muito no mental e esquece um pouco do corpo. E o corpo sente, o corpo fala, o corpo comunica o que não tá legal. Então, como é que a gente ouve isso, né? A gente precisa pegar e silenciar e fazer uma meditaçãozinha, fazer uma coisa mais sua, mais quieta para poder ouvir tudo isso. Então é a coragem para você sair para fazer uma caminhada sem destino. Eu sou uma pessoa que sempre gostou das coisas mais organizadas, então eu sempre precisava pôr um destino. Então eu colocava assim, vou caminhar até a floricultura, mas eu vou fazer um caminho diferente. Ou vou caminhar até o verdureiro, mas eu vou fazer um caminho diferente. E eu tenho cães, né? E o passeio com eles é muito legal porque sempre é um passeio variado, assim. É conforme eles vão indo, conforme a gente vai descobrindo umas ruas novas e vai caminhando. Então, sair sem destino é uma das coisas que eu recomendo para vocês, que é muito importante. E não se preocupar com a hora para voltar.
Vai num horário que você já concluiu tudo, todos os seus afazeres, todos os seus compromissos. O outro, tomar um café sem telas. Porque nesse ato, nesse momento, vai ser o momento que você vai de fato estar com você. Você e a sua xicrinha, você e o seu aconchego ali, tomando o que você gostar. Se não for um café, pode ser um chá. Se não for um café e nem um chá, se for uma taça de vinho também tá bem legal. E é muito importante que você consiga fazer isso sem telas, sem estar escutando um podcast nem nada, só ouvindo os barulhos que tem em volta, os cantos dos pássaros. Em todo lugar tem um pássaro, né? Ou outro cantando. Então é muito mais sobre isso. A outra é ficar um final de semana inteiro offline. Isso é muito importante para sua presença, para você voltar a sentir esse estado de presença. E a gente fala assim, o fim de semana todo, parece que a gente tá falando de uma jornada, né? Mas, gente, um fim de semana são 2 dias, né? Contando aí sábado e domingo, até no final do domingo, a gente provavelmente vai pegar o celular para responder alguma coisa, mas ficar offline realmente, sabe? Sem ver notificação, sem ver a rede social, sem ver como que estão os números, se você atingiu os likes que queria, as visualizações que queria, ou se caiu aquele pagamento na conta, é realmente ficar offline. Porque você pensa assim, ó, segunda-feira eu faço, segunda-feira eu resolvo, segunda-feira eu vou ver isso. É muito importante. Eu faço isso às vezes e é transformador, muito simples e transformador. E isso não é um abandono, sabe? Às vezes a gente pode falar assim, mas eu vou largar tudo. Não, gente, isso é a liberdade. A liberdade que você quer se dar. Se alguém perguntar depois, por que você não me respondeu antes? Porque eu tava offline. É isso. Não tem que, né, ter grandes respostas. E o outro ponto para presença é ter a ousadia de assistir um pôr do sol sem gravar ou sem tirar foto dele, só para guardar na mente, na memória e não no rolo da câmera do celular. Que tal? É difícil, né? Porque o pôr do sol, ele é aquele momento assim que ele começa lindo e ele fica mais lindo ainda e ele fica absurdamente lindo e daí ele vai volta de novo a ficar super lindo e você quer registrar todos os momentos, mas ele tá ali para ser um espetáculo só para você. O pôr do sol é um momento muito importante nele, quando a gente para pensar ali naquele momento, sem câmera, sem nada, a gente sem telas, né? A gente observa o quanto os ciclos são importantes, porque amanhã de manhã ele vai nascer de novo e vai ter outro momento do sol se pondo. Então, esse momento do sol se pondo é muito importante. Aqui no meu bloco segundo é sobre a solitude. Isso é muito interessante. E eu vou colocar uns pontos aqui para vocês, que pode ressoar legal aí com vocês e que para mim fez muito bem. E aqui a gente entra num terreno que assusta muita mulher, né? Porque é a própria companhia. Não digo só as mulheres, é claro, para homens também. Mas a própria companhia assusta um pouco, porque a gente, na maioria de nós, vive com um certo medo. Muitas de nós nem percebe isso, mas vive com medo, porque a gente já vive num mundo com muito feminicídio, com muita coisa violenta, né? Muita violência contra nós mulheres. Então a gente já vive com receio de estar só. E o que deixa pior isso é o julgamento em excesso que nós mulheres temos, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso e aprender a não se importar com isso, que é a parte mais difícil. Porque dói, porque magoa, porque incomoda, porque pesa. Mas é muito sobre aprender a lidar com isso e ficar só numa coragem mesmo de ser quem se é e amar a própria companhia. Outra coisa que eu recomendo muito que vocês façam, para quem não fez ainda, faça. E para quem já fez, me conta aqui se vocês já fizeram. Porque eu acho, eu, como trabalhei na cozinha a minha vida inteira, sendo confeiteira, sendo empresária, fazendo tanta coisa, que a comida é muito importante para mim. Quando eu escolhi
a cozinha, já era por isso, porque a culinária é realmente muito importante para mim. Então eu recomendo muito que vocês escolham um restaurante que vocês gostem, com a comida que vocês gostem, e peçam o seu prato favorito. Ah, mas ele é o mais caro do cardápio. Pede igual. Cara, é um dinheiro ali que vai trazer uma transformação, uma autocapacidade para você e uma sensação de liberdade, de conforto, de alto amor, que vai te motivar muito a fazer você ganhar mais dinheiro, sabe? A fazer você correr atrás de mais dinheiro, a fazer você perceber que não é limitado, que pode ser maior, que pode ser mais abundante, sabe? E que você merece muito. Todas nós merecemos muito, então vá a um restaurante e coma o seu prato favorito, sozinha. Você não precisa de aprovação para isso, beleza? E outra coisa para você fazer sozinha, que é muito legal, que eu faço desde cedo, como uma pessoa que foi muito solitária, né, ao longo da vida, eu sempre gostei de cinema, amo até hoje. Então, sempre fui no cinema sozinha, gente, achando sempre muito, muito, muito gostoso. Confesso que teve filmes que eu saí muito baqueada, então eu pensei assim, ai, como eu queria ter com quem conversar agora. Mas ok, não tem, tá tudo bem. É ótimo, é incrível. São as minhas lembranças de, sabe, comigo mesma. Que ali que ninguém ficou chateado com nada, que ninguém me incomodou com nada, que, sabe, assim, é um momento só e que, pra minha vivência, é transformador, porque eu amo cinema, então eu não preciso esperar que apareça alguém que também ame cinema para isso. Você não precisa esperar que apareça alguém que também ame o que você gosta de fazer. Então vá ao cinema sozinha, para se dar esse momento maravilhoso. Muito bem, essa aqui tem até música sobre comprar flores para você mesma. Ter a casa florida, gente, isso é muito gostoso. Eu sempre gostei de morar perto de feiras, feiras de rua, né? Feiras livres, assim, porque sempre tem uma barraquinha de flores e é muito gostoso comprar flores, trazer para casa, pôr num vaso. Aliás, ali você já, né? Ou um copo, ou uma jarra, o que você tiver, até você realmente ver o sentido nisso e comprar uma jarra, um copo, você vai ver o quanto isso também te valoriza e recarrega a sua feminilidade, sabe? Não digo que flores é só para mulheres também, mas é que o meu papo é mais com mulheres. Então, homens também podem comprar flores. Aliás, é lindo de ver isso, é maravilhoso de ver isso, é uma transformação muito legal. Então, comprar flores para você mesma. Ah, mas o que que eu faço com as flores? Embeleze a sua casa, o seu escritório, o lugar que você fica. É muito bom. E não espere que venha de alguém, né? Isso é muito importante. Fazer planos apenas para si. Isso é muito legal. Vale mais, eu acho, para quem é mais sozinha, para quem não tem filhos, né? Eu sei. No meu caso é esse, então para mim soa muito transformador, que é não esperar a validação mesmo e viver um momento incrível. Esses dias uma amiga minha fez um cruzeiro sozinha. Gente, eu fiquei tão orgulhosa, que eu fiquei assim, mulher, que transformação, hein? Que jornada. Porque ela foi, fez amizade com um monte de gente. Óbvio que é muito mais fácil para quem não é introspectivo demais, né? Porque não é tão tímido. Mas é uma experiência para você se soltar também, para você entender que você é mais do que você se auto-julga ser. Conversar com pessoas que você não conhece, fazer novas amizades é muito bom. E assim a gente se conhece melhor também. E no bloco 4, limites. Que tal? Limites é muito importante que a gente fale, eu já falei em vários outros vídeos sobre isso, e a gente precisa muito encontrar os nossos limites e encontrar um meio de colocá-los em prática nas nossas relações, no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz na vida. Já falei muito sobre limites em outros vídeos aqui do canal. Recomendo que vocês se inscrevam para quem não é inscrito ainda e chegou hoje aqui. Parabéns, porque você já está nesse vídeo há 14 minutos, então você já é uma pessoa que quer evoluir como pessoa, como ser humano, como alma, como espírito.
Isso é muito importante, porque o mundo precisa mais disso. Parabéns, eu estou aqui até que continue, porque eu tenho os últimos pontos são muito mais importantes do que todos os outros. E os limites? O que eu trouxe aqui na minha pequena lista? Que a gente começou falando de coragem no começo, e talvez essa seja o maior ato de coragem. Porque colocar limites entra naquele medo de: e se a pessoa não falar mais comigo? E se a pessoa ficar chateada? E se a pessoa ficar magoada comigo? Ou se me xingar, se me tratar mal? É uma prova de que essa pessoa não tem que estar na sua vida. É simples assim, gente. Quando você põe limites e incomoda tanto assim a outra pessoa, é porque ela não tem que estar na sua vida, certo? Registrem isso. E também já falei em outro vídeo aqui que é aprender a dizer não, sem se justificar. É assim, vamos? Não. Por quê? Porque não. É isso. Pra mim também é difícil. Até falar isso aqui eu já penso em outras explicações pra dar. Mas você tem que aprender a dizer não. E primeiro, você tem que aprender a ouvir o não. Quando a gente ouve um não, a gente aprende que a gente tem liberdade de dizer não também. É muito importante. Ter a audácia, gente, é uma audácia enorme isso, de passar um dia. A gente já falou ali de passar o fim de semana offline, mas que tal um dia sem WhatsApp? Gente, isso é muito, muito, muito transformador. E eu já fiz muitas vezes de deixar celular em casa. É difícil hoje em dia, até porque a gente precisa de um Uber, precisa de alguma coisa a mais, assim. Outro ponto muito importante é apagar conversas que te prendem ao passado. E quando a gente fala em apagar conversas, pode ser aquele e-mail que ficou numa resposta e-mail, resposta e-mail, resposta e-mail. Pode ser uma conversa do WhatsApp, pode ser tirar aquela pessoa do seu Facebook, tirar aquela pessoa do seu Instagram ou das qualquer rede social que você use e fazer essa limpeza, limpeza digital, limpeza do passado, limpeza energética. Isso é muito deixar tudo leve, sabe? É muito legal, parece uma lixeira, assim, que você joga fora. E a última para o nosso bloco de presença é escolher a paz, ao invés de ter razão. Isso é muito interessante porque a gente tem vive num mundo, né, de uma síndrome do eu sei mais do que você. E a gente não sabe tudo. É muito simples de entender isso, mas ao mesmo tempo muito difícil para muita gente. Porque a gente não sabe tudo e a gente tem muito para aprender com todo mundo. Qualquer pessoa que cruzar o seu caminho, qualquer pessoa que te atender na caixa do mercado, qualquer pessoa, gente. Ninguém é melhor que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Então, todo mundo tem algo a ensinar. Então, quando você escolhe não ter razão, você se abre até para o aprendizado. E evita de entrar em muita briga. E o nosso bloco 5, que é o principal. Se você chegou até aqui, obrigada por essa audiência e por você ficar no meu conteúdo. Espero que você se inscreva no canal. Deixe aqui seu comentário sobre esses pontos, que eles fazem muito sentido com a minha mentoria, que é a maré de coragem. Tudo isso eu passei anos criando, e agora eu coloquei ela no ar para poder aceitar as pessoas que precisam de uma ajuda, de um apoio nesse processo de transformação interna ou até externa, porque a gente precisa, às vezes, de uma, uma guia. Eu fiz essa transição, essa mudança toda há 3 anos atrás, deixando tudo que eu tinha para ir para um lugar desconhecido, onde eu não conhecia absolutamente ninguém e eu não tinha certeza de nada, não tinha ninguém me esperando, eu não tinha um emprego, não tinha nada, um trabalho. Então eu fui com a cara e a coragem, com um pouquinho de dinheiro economizado e deu tudo certo. Deu tudo muito certo. E eu consegui tudo que eu queria, tudo que eu queria. Então eu criei a mentoria que ela vem por blocos, igual eu fiz aqui. Então a gente faz 8 encontros que são transformadores e que vão te levar a ser quem a pessoa que você quer ser, a pessoa que você sonha em ser e a pessoa que normalmente todo mundo duvida que você é capaz de ser. Bloco 5 é
sobre a emoção, né, gente? É sobre tudo isso que envolve. E por fim, né, é a coragem de sentir. Porque quando a gente fala, sobre coragem, desde o começo do vídeo a gente falando sobre coragem, a coragem de sentir, porque a gente reprime muito nossas emoções. Pode ter alguém que esteja assistindo que fale: "Eu não faço isso". Ok, não é todo mundo que faz isso. Mas a maioria de nós faz. A maioria de nós acha que não pode sentir. Meu cãozinho tá aqui, olhando pra mim, fofinho. E eu até pensei antes: "Será que eu falo isso?" Eu falo: "Não", mas é muito importante eu colocar pra vocês um pouco do que eu já vivi na vida, né. E quando eu tinha 19 anos, eu tinha um namorado. Foi uma relação curta, inclusive, claro, porque eu tinha minhas emoções. Quando eu tinha 19 anos, minha avó materna, eu só tenho mãe, né, então minha avó materna que me criou, ela faleceu. E eu lembro que nisso eu estava morando fora de casa já fazia anos e morando longe, né. E aquilo me deixou muito mexida por muito tempo, assim. E eu fiquei numa sensibilidade emocional, gente, an há 20 e tantos anos atrás, a gente não sabia o que era direito às emoções. Então eu chorava muito fácil. E eu entrava num choro que eu não conseguia parar. Era um estado, assim, de nem sei mais porque eu tô chorando. E esse meu namorado falava assim: "Para de chorar". E ai, cara, eu chorava mais ainda, porque eu não queria ouvir aquilo. Eu não conseguia parar. Então, quando alguém disser pra você: "Pare de chorar", ou "Pare de sentir", ou, sei lá, "Fale menos", ou se te cutucar por baixo da mesa pra você ser menos do que você quiser ser, ai, gente, saia desse lugar, saia desse ambiente, saia dessa companhia, porque você precisa ter coragem pra sentir. E se alguém te tira essa coragem, se alguém dificulta que você tenha essa coragem, não tem que estar em sua vida. E chorar até sentir leveza, esse é um outro ponto, né, seguindo aqui uma coisa se conecta com a outra. Esse é o ponto de chorar até se sentir leve. Hoje em dia somos mulheres mais maduras, mais adultas, mais autoconhecedoras, né, de si mesmas, então a gente sabe que chorar é importante também. Então você chorar até se sentir leve, você se permitir isso. Eu sinto dor de cabeça depois do choro, mas eu falo: "Tudo bem, eu vou tomar um dipirona ali, vou alguma coisa pra dor, pra aliviar", mas não tem como segurar. Às vezes a dor é muita, ou às vezes a gente só precisa pôr as emoções pra fora, sabe. Às vezes, pô, mas não tem nada doendo, tudo bem, também não tô falando pra ninguém forçar o choro, mas pra você se permitir chorar até se sentir leve, colocar pra fora. E, muito importante, se perdoar das versões que você já foi, perdoar as versões que você já foi. Esse é um ato de extrema coragem também e é muito só. É um ato seu, é um ato que você não precisa pedir pra ninguém. Inclusive, se você já magoou alguém, perdoe-se por isso. Não espere que a pessoa perdoe, porque muitas vezes a pessoa tá no processo dela e ela nem entendeu ainda o que é o perdão. E que todos nós erramos, né? Ninguém é perfeito. Além do que, você não sabia o que você sabe hoje. Isso é muito importante. A versão de hoje sabe muito mais do que a versão de anos atrás ou de meses atrás. E a coragem de recomeçar do zero. Quem já pensou em recomeçar do zero a vida? Em largar tudo mesmo e deixar pra trás, como eu já contei aqui no vídeo, eu já fiz isso e é muito transformador. Eu realmente fiz isso mais de uma vez, mas eu acho que essa última foi a mais importante, porque eu realmente tinha construído uma vida já. Eu tinha mais maturidade, né, as outras foram lá na casa dos 20, e essa foi aos quase 40. Então foi uma transformação muito especial e fizeram ser quem eu sou hoje, e fizeram ter todo esse know-how para poder ajudar outras mulheres, a mentorar outras mulheres. Isso é muito importante quando você quer descobrir o que você quer ser, ou quando você simplesmente quer mudar quem você é, ou o lugar que você vive, porque o meio influencia muito em quem a gente é e o que a gente sente. A coragem de sonhar grande. Sonhe grande, sonhe em silêncio, mas sonhe grande. A gente passa a vida ouvindo, pelo menos pra mim foi assim, e eu acho que essa geração minha passou grande parte da vida ouvindo:
Coisas do tipo, quanto mais alto se sonha, mais alta é a queda, ou quanto mais você arrisca, mais você perde, ou coisas assim que sempre foram desmotivadoras. E a gente precisa de motivação. E se ela não vem de fora, a gente tem que arrumar dentro. Ler bons livros que te ensinem como sonhar, que te mostrem que existem caminhos. Assistir bons vídeos como esse, vídeos mais longos com conteúdo maior, para que você consiga realmente chegar de um ponto A ao ponto B, sobre alguma ideia ou sobre alguma vontade de esclarecer algo dentro de você, elucidar algo dentro de você. Então, sonhe. Esse é o meu conselho maior hoje. É para você sonhar e sonhar alto. Se alguém te disser que a queda é alta, você fala, cara, do chão eu não passo. É isso. E para finalizar, a maré não precisa pedir licença para subir. Ela só sobe. E você também pode. Eu me inspiro muito na natureza, sempre para tudo que eu faço. Era assim na confeitaria. Foi assim quando eu escrevi meu livro, Confeitaria Botânica, que ele é toda a base de plantas, muito inspirado na natureza. Quando a gente deixa os industrializados de lado, a gente também consegue filtrar um pouco do que a gente consome, porque tem muito conteúdo industrializado hoje em dia que eu vejo que a indústria da internet são as inteligências artificiais. Hoje em dia tem muita gente robotizando elas mesmas, né? E não criando mais vídeos. Então, se você gosta desse conteúdo, é muito importante que você se interaja aqui com esse conteúdo para que o algoritmo saiba que é disso que você gosta, para que é disso que você quer ver mais. Porque, gente, a gente tem que lembrar da nossa humanidade. E a nossa humanidade é a nossa natureza. E a nossa natureza se compara muito com a natureza de forma geral. E eu amo o mar, então faço muito essa analogia com o mar. Porque se você quer crescer, você não precisa pedir licença para ninguém, nem aprovação de ninguém, nem apoio de ninguém. Apoio é bom, mas talvez você tenha que pedir para alguém mais profissional para te ajudar, para te apoiar, porque poucas pessoas vão querer ver você crescendo, poucas pessoas vão querer ver o seu sucesso, entende? A maioria talvez até queira ver, mas não acredita que seja possível, porque ela nunca tentou nada. Então vamos ver essa maré subir, sem pedir licença. E me conta aqui nos comentários qual desses silêncios você tá precisando praticar, qual dessas coragens você quer colocar pra você. E eu vou deixar o link aqui da minha mentoria, que tá recém-lançada, que tá muito especial, muito redondinha pra te ajudar com todos esses tópicos de forma mais destrinchada a você chegar no lugar que você sonha em chegar. Sente que seu coração pede, que a sua alma tá pedindo. São as marés da vida que a gente precisa seguir, a gente precisa acompanhar, que nem tudo é linear. A gente é ciclo, a gente é fase, a gente é muita coisa humana, né? Muita coisa natureza. Então vamos juntas. Não vamos sozinhas, porque juntas é muito melhor. Mas se você quiser ir no cinema ou no restaurante ou fazer qualquer coisa assim sozinha, você pode. Mas se você precisar de uma ajuda para ter coragem para isso, eu tô aqui. Deixo aqui o convite para você participar comigo. É individual. Então, assim, vamos no seu tempo e vamos seguindo um protocolo que eu criei que é muito bom, muito interessante. Muito, assim, instigante até, eu diria. Vamos lá? Mentoria Maré de Coragem tá com as inscrições abertas. O link tá aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.